Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia que, olha, parece bem simples, mas que mexe fundo com a nossa noção de quem somos. É a ideia central da lição 61, e ela nos convida a questionar praticamente tudo que a gente pensa sobre identidade. Eu sou a luz do mundo. É isso. A declaração é essa. E, assim, de primeira, pode soar meio grandioso demais, talvez até um pouco arrogante, né? E é justamente essa reação que a lição quer que a gente investigue. Então, a gente fica com essa pergunta: isso é um ato de arrogância ou é a mais pura verdade sendo declarada? Toda a nossa análise hoje vai girar em torno disso. E a resposta, eu já adianto, é bem surpreendente. Bom, vamos lá. Por que será que a nossa primeira reação a uma frase como essa é muitas vezes de desconfiança? A resposta, segundo o texto da lição, está toda na maneira como o ego enxerga o mundo e principalmente como ele entende o que é humildade. A lição aponta o ego como aquela parte da mente que escuta "eu sou a luz do mundo", e na hora traduz isso como, sabe, autoelogio na sua forma máxima. É uma visão que se baseia em competição, em ser melhor que os outros. E aqui está o grande mal-entendido. O ego simplesmente não saca o que é a verdadeira humildade. Ele confunde humildade com se colocar para baixo, com autodegradação. Para ele, ser humilde é se fazer de pequeno, de sem importância. Olha só que interessante esse contraste. O ego vive nesse pêndulo, né? Ou se engrandece ou se diminui. Já a verdadeira humildade, por outro lado, é só aceitar uma função. É um reconhecimento de que essa afirmação não vem da identidade pessoal, mas de uma fonte maior. É uma virada de chave completa no pensamento. Certo. Se a humildade na visão do ego nos diminui, como seria então uma humildade que nos fortalece? Isso leva a gente para uma redefinição total do que essa palavra significa. E aqui está a definição principal da lição. Humildade de verdade não tem a ver com se rebaixar, mas sim com aceitar um papel muito específico na salvação, e só esse papel. É uma aceitação simples, sem julgamento, uma entrega a uma função que já foi designada. E é aqui que a coisa vira de cabeça para baixo. A lição afirma que o verdadeiro ato de arrogância é justamente rejeitar essa função. E por quê? Porque essa recusa seria a teimosia do ego, insistindo que a sua visão limitada do mundo é mais correta do que a função que, no contexto da lição, é dada por Deus. Tá, mas e na prática? Para que serve aceitar essa ideia? A questão é que ela não é só um conceito filosófico, não. Ela se apresenta como uma ferramenta super poderosa para o nosso dia a dia. Essa declaração, "eu sou a luz do mundo", funciona como uma espécie de força corretiva. Ela é a resposta para as ilusões, para as tentações. A ideia é que, ao afirmar isso, aquelas imagens falsas que a gente tem sobre quem somos começam a se desfazer. E isso pode trazer uma paz, um alívio e um senso de propósito muito claros. Agora a gente sai um pouco do porquê e entra no como, porque a lição não joga a ideia e sai correndo. Ela também oferece um método bem claro para a gente conseguir transformar esse conceito em uma experiência de verdade. O processo é bem direto, sabe? Começa com a declaração da função. Depois, um momento de reflexão em silêncio, deixando a mente absorver o significado dessas palavras. A proposta é deixar que outros pensamentos relacionados a isso venham naturalmente. E se a mente divagar, sem problemas, a frase principal serve como uma âncora para voltar o foco. E a frequência da prática também é super importante. A recomendação é começar e terminar o dia com uma prática, talvez um pouquinho mais longa, e, o mais crucial, fazer várias práticas bem curtinhas ao longo do dia, de 1 ou 2 minutos, só para ir reforçando essa verdade eternamente. E um ponto interessante é que essa ideia não é apresentada como o fim da linha, sabe? Pelo contrário, ela é descrita como o primeiro de vários passos gigantescos. É como se fosse o alicerce para os próximos avanços. E assim, a gente meio que fecha o círculo. A gente volta para a mesma afirmação do início, "eu sou a luz do mundo", mas, com sorte, agora com uma compreensão totalmente nova. Ela pode ressoar não mais com arrogância, mas com a tranquilidade de quem aceita a verdade de uma função com humildade. E para fechar, tem essa citação que é bem forte. Ela aponta para a importância imensa dessa função. A ideia é que o plano de salvação foi construído sobre essa verdade dentro de cada um. Fica então a reflexão. O que muda quando se para de lutar contra essa função e, em vez disso, simplesmente se aceita